Tudo beleza? Bom, dando sequência, né, ao nosso estudo da fisiologia do sistema circulatório, a gente está vendo hemodinâmica e nós vimos no primeiro vídeo sobre hemodinâmica o princípio do fluxo sanguíneo. Agora, nesse vídeo, a gente vai falar de dois princípios, que é a resistência e a capacitância, tá? Então, vamos ver como é que é isso aí. Bom, então a resistência, gente, é aquela força que a gente já comentou quando falou de fluxo sanguíneo, que é impedidora do fluxo. É uma força que trava o fluxo sanguíneo, né? Então ela freia o fluxo. Ela está relacionada de maneira inversa com o fluxo sanguíneo. Lembra que a gente falou sobre isso? Então agora vamos focar mais a respeito dessa força, né? Então é um princípio hemodinâmico importante que determina a circulação do sangue. Então a gente vai ver aqui os fatores que interferem na resistência. Então são os fatores que a gente chama de determinantes, né? Que determinam a resistência na circulação do sangue. Então, o primeiro fator que a gente vai falar aqui é o calibre vascular. Então, o que é o calibre vascular, gente? Olha lá, então a gente tem um desenho de um vaso sanguíneo aqui, né? O calibre é o diâmetro dele, né? Então, o calibre vascular interfere na resistência. Como que interfere? Olha lá, quanto maior o calibre, menor a resistência, tá? E quanto menor o calibre, maior a resistência. Então significa o quê? Que o calibre vascular ele está relacionado de maneira inversa com a resistência. Maior o calibre, menor a resistência. Menor o calibre, maior a resistência, tá? E o calibre então dos vasos sanguíneos ele se altera ou ele é constante? Não, ele se altera, né? Então, a gente viu na aula de histologia que a gente tem na parede dos vasos sanguíneos uma túnica formada por músculo liso, por músculo, que é a túnica média. A presença desse tecido lá, gente, possibilita a motricidade da parede do vaso sanguíneo. É o que faz com que a parede consiga ter um certo movimento, né? Que é um movimento de redução do calibre e de aumento. Por quê? Porque o músculo liso lá é circular, né? Então por isso que a gente tem esse movimento nesse sentido. Então é assim, ó. O aumento do calibre é quando ocorre a chamada vasodilatação. Então os vasos eles aumentam de calibre quando eles vasodilatam. Então dilatar, aumentar, tá? Então, isso significa o quê? Que o calibre vascular, quer dizer, a vasodilatação, o aumento do calibre, ele vai envolver o relaxamento da túnica média, tá? Então, são células musculares que estão lá em volta, né, acompanhando, como a gente viu, eu comentei com vocês, né, o diâmetro do vaso aqui, ó, fazendo círculos em torno do diâmetro, né? E aí quando relaxa, significa que essas células elas se afastam um pouquinho assim, quer dizer, elas continuam em contato uma com a outra, mas você tem um, um alongamento da célula, a célula fica mais longa. Então a gente vai ter o aumento do diâmetro. Quando a gente tem redução do calibre, significa que a gente está tendo vasoconstrição, ó, constrição, contração. Então a gente está tendo essa túnica média, essas células musculares lisas, produzindo contração. Quer dizer, no relaxamento elas se alongam, na contração elas se retraem, elas se contraem. A célula se contrai e todas as contraindo juntas você tem um círculozinho se fechando. E aí a gente tem um calibre vascular também sofrendo redução, tá? Então, em resumo aqui, ó, quando o vaso dilata, na vasodilatação, a gente tem redução da resistência. Na vasoconstrição, a gente tem o aumento da resistência. A gente vai ver, gente, que a resistência é um princípio hemodinâmico importantíssimo que determina diretamente a pressão arterial, tá? Então, por exemplo, em muitas situações que a pessoa sofre uma vasodilatação sistêmica, quer dizer, os vasos todinhos dilatados, ela vai ter queda acentuada da resistência e isso produz queda acentuada da pressão arterial, tá?
A gente vai falar disso quando falar de pressão. Vamos seguir aqui, ó. Então é o seguinte, olha lá. Então aqui uma ilustração mostrando, então aqui nesse vaso, nessa ilustração de vaso sanguíneo aqui de cima, a gente tem um vaso, vamos dizer, num calibre considerado normal. Aqui na vasodilatação, ó, as setas apontando para fora, tentando ilustrar esse movimento para fora do vaso. Então ele se movimenta para fora, porque tem relaxamento da túnica média, e isso a gente chama de vasodilatação. Na vasoconstrição, ó, as setinhas apontando para dentro, então a gente tem a contração da musculatura que produz redução do calibre. Então a gente tem uma redução do lúmen, ó. O lúmen fica mais estreito. Então o que acontece, gente? Por que na dilatação a gente tem redução da resistência e na constrição a gente tem aumento? Porque olha só, quando o vaso está dilatado, a gente vai ter um menor contato entre o sangue e a parede vascular. Então o atrito vai ser menor, por isso que a resistência diminui. Na vasoconstrição você tem uma aproximação muito grande do sangue com a parede. Então mesmo o fluxo central aqui, no centro, ele vai estar mais próximo da parede. Então o atrito o contato entre parede vascular e sangue vai ser maior. Então a resistência é maior, tá? Bom, então aqui eu coloquei alguns exemplos de agentes que produzem alteração do calibre e desta forma produzem alteração da resistência. Então o calor, por exemplo, é um, né? Se a gente se expõe a um lugar quente, né, fica exposto ao sol e tudo, você não vê que a pessoa, nem ao sol, vamos imaginar que a pessoa fique num lugar quente, dentro de uma sauna, sei lá. Muitas vezes, principalmente se a pessoa tiver a pele bem clara, você vê que a pessoa fica com o rosto, com a pele avermelhada, né? E fica vermelho por quê? Por conta da vasodilatação, tá? Então os vasos dilatam, você vai ter um fluxo sanguíneo maior, um volume maior de sangue passando por esses vasos, principalmente os periféricos, as veias, e isso vai produzir esse tom mais avermelhado da pele, tá? Por exemplo, você toma um banho quente, um banho até de imersão, normalmente você tem essa vasodilatação acontecendo no corpo como um todo e queda da resistência. Quem tem pressão baixa muitas vezes pode manifestar hipotensão, porque a resistência vai diminuir e a pressão também, tá? A gente vai falar disso depois na pressão de novo. Então aqui só alguns exemplos. Então esses agentes que estão listados aí, eles vão mexer com a túnica média, tá? Então essa motricidade, essa alteração do calibre envolve a túnica média dos vasos. Então vasodilatação, relaxamento da túnica média. Então o calor produz esse relaxamento, o gás carbônico também. O CO2 é um vasodilatador importante. Tanto que é usado, existe um procedimento estético, não sei se vocês já ouviram falar, chamado carboxterapia, que envolve justamente colocar gás carbônico, CO2, no tecido subcutâneo, e isso produz uma melhora no aspecto e tal, tem um efeito estético interessante. Por que que produz essa melhora? Porque ele vai produzir a vasodilatação desses vasos mais superficiais, isso vai aumentar a perfusão sanguínea no tecido e vai aumentar a remoção das impurezas, dos radicais livres, enfim, de tudo aquilo que pode estar fazendo mal à pele e aumenta o tônus, deixa a pele mais bonita, mais vistosa e tal, tá? Aumenta a oxigenação também do tecido, né? A histamina também é vasodilatador, é um mediador inflamatório, né, produzido por células inflamatórias, que é o mastócito, e ela tem um receptor que está localizado nas células musculares lisas. E aí lá ela vai atuar nessa célula e vai produzir o relaxamento da túnica média, tá? Produz a vasodilatação. Esse mediador é muito liberado, por exemplo, em situações de inflamação alérgica. Então, por exemplo, uma pessoa que tem alergia à picada de mosquito, ela toma a picada do mosquito, o que acontece naquele ponto lá? Não fica vermelho, inchado? Então, isso aí são alterações vasculares que são produzidas pela histamina. O organismo da pessoa entende que aquela picada ali, aquilo que entrou em contato com o tecido, com a pele dele, da pessoa, é uma coisa que pode produzir algum mal, e aí o que ele vai fazer? Vai fazer com que vai ter anticorpo contra aquilo, as IgEs, a gente vai ter os mastócitos sendo ativados, liberação da histamina, e a histamina produzindo essas alterações vasculares ali, que vão envolver, uma delas é a vasodilatação, que vai envolver a vermelhidão do local, tá? Por isso que fica vermelho, por conta dessa vasodilatação.
que a gente chama de hiperemia. A gente vai falar disso também. A prostaglandina também é uma outra substância vasodilatadora, também é um mediador inflamatório que a gente produz em situações de inflamação. Por exemplo, quando a gente tem dor de cabeça, a gente não toma um analgésicozinho, né? Uma dipirona, um ácido ascórbico, um paracetamol, alguma coisa do tipo. Então, principalmente dipirona, né? Por que ela funciona? Porque ela justamente impede a produção de prostaglandina. Então a prostaglandina que produz a dor de cabeça, muitas vezes sim, porque ele é vasodilatador e vai produzir vasodilatação dos vasos da cabeça. E aí os vasos dilatados comprimem, apertam, dão uma cutucada lá no nervo e isso produz dor, tá? E aí esses medicamentos eles impedem a produção da prostaglandina, a síntese, e aí você tem esses vasos retornando ao calibre normal, parando de dar aquela cutucada no nervo, e aí a dor de cabeça passa. Tá ok, gente? Então aqui só alguns exemplos, né? Na inflamação a gente tem muita vasodilatação. Então aqui a gente tem outros mediadores inflamatórios que também podem ter esse efeito, que produz a vermelhidão do processo inflamatório. Na vasoconstrição, ó, eu botei aí 3 exemplos. O frio, então enquanto o calor produz vasodilatação, o frio ele produz a contração da túnica média, e aí você tem uma palidez até da pele, né? A pele fica mais pálida. É interessante isso porque o frio ele tem esse efeito em cima do vaso sanguíneo, que é justamente o corpo, ele normalmente ele utiliza muito essa motricidade vascular para perder calor. Quando a gente está com muito calor, quando a gente faz um exercício, por exemplo, corre tudo, muitas pessoas ficam bem avermelhadas. Por quê? Porque os vasos dilatando para tentar fazer o corpo perder calor. Entra naquela história de termorregulação do corpo, que vocês devem ter estudado em outra disciplina. Então a gente tem a exposição ao frio produzindo vasoconstrição para segurar o calor no corpo, tá? Então a gente tem esse efeito aí. Tanto é que quando existe, por exemplo, quando você toma uma pancada num lugar, você não faz compressa fria imediatamente após, para quê? Para não ficar roxo? Então, essa compressa fria, o objetivo dela é produzir vasoconstrição e impedir que ocorra extravasamento de material e tudo que vai acontecer devido ao processo inflamatório que vai atuar naquele ponto por conta do trauma. Então você impede a vermelhidão, impede o edema, que é o inchaço, tá? Fazendo os vasos contraírem, né? Porque tudo aquilo vai sair do vaso sanguíneo. A noradrenalina é um importante vasoconstritor também, tá? Utilizado em situações de pessoas que estão com pressão arterial baixíssima. Você usa a nora porque ela vai produzir vasoconstrição, aumentar a resistência e a pressão também vai aumentar, a gente vai ver isso. E na situação de hipovolemia, quando a pessoa tende a perder sangue ou uma sudorese excessiva, quer dizer, quando ela perde volume sanguíneo, ou através de ruptura de parede, ou através de perda de líquido do corpo por outra via, você tem uma vasoconstrição reflexa que acontece justamente para tentar manter a pressão arterial elevada, já que a perda de volume leva à redução de retorno venoso e vai levar à redução da pressão também. Então, uma resposta compensatória. A gente vai falar disso também, tá, gente, na pressão. Bom, um outro fator que vai determinar a resistência é a viscosidade sanguínea. Então, esse fator, gente, ele vai determinar da seguinte forma, ó lá. Quando a gente tem diminuição da viscosidade, a gente vai ter diminuição da resistência. Então, menor viscosidade, menor resistência. Maior viscosidade, maior resistência. Então, é um fator que determina diretamente a resistência, tá? Enquanto o calibre é inverso, a viscosidade é direto. Bom, alguns exemplos aqui, ó. Então, a viscosidade sanguínea, o sangue ele não é só feito de água, ele tem um monte de coisa misturada, então ele tem uma determinada viscosidade, né? Que é diferente da água. E aí, quando a gente perde elementos do sangue, tem redução dos elementos mais sólidos do sangue, isso vai impactar na redução da viscosidade sanguínea. Então, aqui eu botei 2 exemplos, ó. Uma, principalmente quando mexe com célula, tá, gente? Na anemia hemolítica, que é quando a gente tem a redução do número de hemácia por conta da morte delas, isso vai diminuir a viscosidade. A gente tem que pensar o seguinte, ó. As hemácias são as células mais abundantes no sangue. Elas impactam nessa viscosidade de uma forma muito intensa. Por quê? Além delas serem em maior quantidade, elas também vão ser as mais pesadas, as mais densas.
Então, qualquer redução no quantitativo de hemácia impacta diretamente nessa viscosidade, tá? Então, olha, esse gráfico aqui ilustra um pouco isso. Ó. Então, aqui embaixo está o hematócrito, que é uma medida desse quantitativo de hemácia, e aqui a viscosidade. Aqui a gente vai ter ó, a viscosidade da água, que está em azul, e aqui a viscosidade do plasma, quer dizer, só da fração líquida do sangue sem hemácia. Tá vendo que a do plasma, né? O plasma é um pouco mais viscoso que a água, porque no plasma a gente tem moléculas, glicose, colesterol, lipídios, anticorpos, proteínas, enfim, um monte de coisa. E aqui o sangue completo, ó, normal blood, que é o sangue total, com tudo. Plasma mais célula. Então a gente tem uma viscosidade ó, do sangue que aumenta à medida que a gente aumenta o quantitativo de hemácia. Estão vendo aqui? Então, quanto mais hemácia, maior a viscosidade, tá? Então, ela impacta diretamente nessa viscosidade, tá? O sangue normal vai ter aqui em torno de 40 de hematócrito, que significa o seguinte, gente, que 40% do sangue é de hemácia, tá? Então, a gente vai ter uma viscosidade aqui em torno de 4, ó. Então, na anemia hemolítica, o que acontece é que você tem hemólise, ó, por isso que é hemolítica, morte de hemácias por lise, e leva um quadro de anemia. E aí, essa lise significa que eu vou ter um menor número de hemácia. Então, essa viscosidade vai diminuir, porque eu vou reduzir aqui o hematócrito. Então, aqui está mostrando nos tubinhos, ó, um sangue normal, um sangue na situação de anemia, né? E aqui que você tem uma redução, então o vermelho aqui é hemácia, ó. Aqui na anemia eu tenho menos hemácia. E aqui numa situação de policetemia, que é quando eu tenho um aumento desse quantitativo. Então, se eu aumento aqui as hemácias, eu aumento a viscosidade. O exemplo da aplasia medular está associada com uma redução de produção de células pela medula óssea. Então, se eu vou ter menos célula sendo produzida, claro que eu vou ter redução de viscosidade, tá? Já que as células vão ser os elementos mais densos. E isso pode envolver hemácias também, pode envolver outros leucócitos, né, os glóbulos brancos e tal. Então, reduziu, nessas duas situações eu tenho redução de células sanguíneas. Então, eu vou ter redução da viscosidade. Tá? Se eu tenho redução da viscosidade, eu tenho redução da resistência. Quer dizer, gente, o sangue vai ficar mais fluido, então ele vai circular mais facilmente. Na situação de aumento de viscosidade, aumentando resistência, eu vou ter ó, a policetemia, que é a situação inversa da anemia. Eu tenho um aumento do quantitativo de hemácia, tá? Isso pode acontecer por conta, por exemplo, do uso de hormônios que favorecem a maturação de hemácias, tá? Que é a eritropoetina, por exemplo. Tem gente que usa isso para melhorar a performance atlética e tal, desportistas, mas é considerado doping. Na situação de desidratação, na desidratação a gente perde fração líquida, então você tira líquido e fica com mais sólido, então você vai ter um aumento da viscosidade. Na hipercolesterolemia, que é o aumento do colesterol, então qualquer aumento de partículas e principalmente de células, eu vou ter impacto na viscosidade no sentido de aumentar. Então, quando a pessoa tem um excesso de colesterol, mas aqui eu tenho que ter muito mesmo, tá, gente? Tem que ultrapassar muito aquela margem de normalidade. Eu posso ter um aumento da viscosidade e na situação da hiperglicemia também. Mas tem que ser uma descompensação muito grande, porque isso são moléculas pequenininhas, então elas têm que aumentar uma quantidade enorme para poder impactar a viscosidade. Um aumento pequeno não vai ter impacto, tá? Tem que estar bem descompensado. E aí eu tenho um aumento da resistência. Então, nessas condições aqui, ó, esse aumento da resistência vai me produzir aumento da pressão arterial, tá? Essas situações aqui todas levam a esse aumento. Bom, o último princípio que a gente vai falar nessa aula aqui é a capacitância, outro princípio hemodinâmico. A capacitância está associada com o volume, né? Eu já comentei com vocês a respeito disso. Então a gente vai ter o fator determinante é o volume, né? Que determina diretamente, e o outro é a pressão. Então é o seguinte, gente, olha só. Então a capacitância ela vai ser dada ó, pelo volume sobre a pressão, tá? Então a gente vai ter o seguinte, ó, aqui nesse gráfico ilustra um pouco isso. Então eu tenho nesse eixo volume e nesse eixo aqui pressão. Eu estou comparando aqui sistema arterial com sistema venoso. Então o sistema venoso é um sistema que eu tenho altos volumes, olha lá, vem para cá no eixo, tá vendo? E baixa pressão. Né? Eu já falei isso para vocês, esse sistema é um sistema de capacitância. O sistema arterial eu tenho baixo volume e alta pressão. Então significa o quê?
que o sistema venoso é de alta capacitância, o sistema arterial é de baixa capacitância. Por que a pressão determina inversamente a capacitância, gente? A pressão não é força de impulsão? Então, quanto maior a pressão no vaso, menos sangue eu vou ter retido naquele espaço, mas esse sangue vai embora, vai circular. Então, eu não vou ter uma capacidade volumétrica grande retida ali naquele espaço. As veias, o sangue está parado. Quando eu falo retido, não quer dizer parado, tá? Quer dizer que ele está circulando, mas um grande volume se movimentando junto. E ele vai se movimentar mais lentamente, né, do que eu tenho no sistema arterial, né? Porque no sistema arterial eu vou ter um fluxo sanguíneo maior, porque eu tenho um gradiente de pressão maior também, tá? E aí isso vai fazer com que a capacitância do vaso diminua. Eu tenho baixo volume e alta pressão, tá? Então aqui só para lembrar aquilo para vocês, ó, as veias são os vasos de capacitância porque elas têm um lumen bem grandão. Então tem um volume grande. E elas têm baixa pressão porque a parede delas é mais fina. Então elas não conseguem produzir grande pressão em cima do sangue. Tanto que a gente vai ver que elas dependem muito dos amiguinhos de fora para produzir essa pressão. Enquanto as artérias, elas vão ter uma parede grandona e isso vai produzir pressão no sangue e o espaço interno é menor. E aí isso faz com que elas tenham menos volume dentro, quer dizer, a capacitância diminuída, tá? Aqui um outro gráfico para a gente ilustrar isso também, ó. Só que aqui tenho ao contrário, tá vendo? A pressão tá nesse eixo de baixo e o volume aqui, ó. Mas mostrando basicamente a mesma coisa desse outro. Então, as veias eu tenho grande volume e baixa pressão. Então, elas têm alta capacitância. O C aqui é de capacitância. A artéria vai ter baixa capacitância porque eu tenho um volume menor com a pressão maior. Então, o sangue vai embora. E aqui uma artéria envelhecida. Tá? Na artéria envelhecida, o que eu tenho? Ó, volumes menores ainda do que numa artéria que não está velhinha e pressão maior. Por que isso, gente? Porque essas artérias elas perdem muita capacidade de distensão, a motricidade delas fica reduzida, porque com o envelhecimento eu tenho redução do tecido elástico, tá? Então ela não consegue receber grandes volumes. O pouco volume que entra lá, a pressão já vai lá para cima, sobe muito, tá? Porque ela não é muito maleável. Tá ok, gente? Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre esses dois princípios e no próximo vídeo a gente volta falando de pressão.